Olá, eu sou a Regina Luz e esse é o podcast Força e Fé. Um podcast pensado em acompanhar você nos seus desafios, mas também nos seus momentos de alegria. Hoje eu trago a Alessandra, artista plástica de Jundiaí. Diga-se de passagem, uma excelente artista plástica e também mãe atípica. Alessandra, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço. Alessandra, eu acompanhei um pouquinho ali, tanto no Facebook quanto nas redes sociais, o seu trabalho é arte sacra, né? Você se especializou em arte sacra, é isso? Na verdade, foi meio que por acaso que começou. Eu fiquei 10 anos na prefeitura, num projeto, e esse projeto era para atender ao público da Secretaria de Educação. E aí foram aparecendo pessoas que tinham interesse em pintura de santos, né, arte sacra também. E aí o que aconteceu foi que nós começamos a trabalhar juntas. Eram 30 no começo, depois de algum tempo já estávamos em mais de 100. Depois eu comecei também no Fundo Social, fiz lá um trabalho também bem parecido, só que daí era com a comunidade de Jundiaí, e também deu frutos em relação a esse tema. E depois eu comecei a pintar igrejas, então aí começaram os convites, comecei ali no Engordadouro, na paróquia Santo Antônio, e depois eu não parei mais. Até hoje, já há uns 15 anos, né, que eu trabalho com arte sacra. E aí, sempre estudando, sempre estudando. E hoje, Jundiaí, quais as igrejas que tem assim, que você fez a pintura e que tem as artes que você pinta? Olha, tem aquela do Engordadouro, ali, passando na avenida ali, que fica lá no Engordadouro, você já fez de frente, assim, tem um painel em azulejo, Santo Antônio, aí tem a pintura dentro também da igreja. Eu fiz lá no Jardim Tulipas também, a pintura na parede do presbitério e na capela. Nossa, fiz no Traviú, lá no Centro Catequético. Eu fiz um grande agora, estou acabando, faltam 4. Foram 40 painéis em azulejos para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Chile. Ai, que E legal! ainda estou acabando, foi parceria com um padre italiano, que inclusive é meu orientador, e com quem eu aprendi muito, né? Enfim. E aí acaba que vai se espalhando, mas eu fiz tanto que eu nem lembro, tá? Mas assim, eu tenho que olhar para lembrar, mas é isso. Em Cajamar, na Matriz, São Sebastião, Padre Douglas, nossa. E o pessoal vai Vários. conhecendo o seu trabalho por indicação. Um padre que indica para Isso, outro, o pessoal daqui. isso, Que porque é por legal! convite, né? Então aí o padre gosta do estilo, né? Porque a pintura ela tem a sua individualidade, né? Então a gente acaba se colocando ali na pintura. Aí então eles gostam dos traços, gostam dos tons, né, que a gente usa, e aí vão solicitando de acordo com a necessidade que eles têm, né? Justamente para que o ambiente, né, sagrado fique digno, né? Que é o que está faltando hoje em dia. Teve uma época em que foi se tirando muita coisa de dentro das igrejas, né? Foi deixando-se a igreja limpa, sem as imagens, sem as pinturas, e isso foi descaracterizando a dignidade da sacralidade, né? Então, hoje em dia, os padres estão retomando, eles tomaram essa consciência e eles estão retomando. Então, está sendo muito bom, não só para mim, mas para vários artistas que trabalham nessa área. Legal. E a arte plástica, quando que você teve esse contato? Quando você despertou essa paixão assim, pelo desenho, pela arte, pela pintura? Então, eu comecei com 7 anos, né? Eu sempre gostei. Então, não podia sentir cheiro do lápis de cor, daquela madeira do lápis de cor, que eu já, nossa, ficava doida. Então, aí pedi para minha mãe, aí ela me colocou para fazer umas aulas de pintura. E o desenho, eu acho que eu já nasci com ele, porque eu já tinha habilidade, né? Já desde pequena. Então, eu fazia os murais da escola, e desde pequena. E aí foi evoluindo. Aí eu fui fazer cursos, lógico, para me aprimorar, né?
Inclusive, eu sou professora também de arte na escola no município de Jundiaí, então aí eu uso tudo que eu aprendi com as crianças para a alfabetização visual. Porque o que acontece? Hoje em dia, as pessoas, elas querem se expressar, né? Às vezes pelo desenho, pela pintura, mas elas não têm alfabetização para isso. Então fica complicado, né? E o que constitui, caracteriza essa alfabetização? Sim, na parte visual, você precisa ter noção de harmonia, né? De proporção, de clareza, de integridade. São os pilares para formar a alfabetização visual. E isso a gente consegue através de vários exercícios, né? Então, por exemplo, nos exercícios de desenho, dá para se trabalhar muita coisa. O que eu trabalho com eles? Exatamente isso. As regras de proporção, as regras de perspectiva, noções básicas de composição, cores e tudo mais. E tudo isso usando do princípio desses pilares que eu te falei. E isso caracteriza a arte do belo. O que é a arte do belo? Hoje em dia está sendo muito divulgado, inclusive em várias faculdades, a arte do belo, que na verdade é um conceito que foi criado por um filósofo brasileiro chamado Carlos Noguet. Ele lançou o livro e aí começou a fazer um monte de vídeos relacionados a isso, muito bons por sinal, tem no YouTube se as pessoas quiserem ver, né? E aí essa arte do belo, o que ela é? É o tipo de arte que tende o homem ao bem e à verdade, né? Então, crianças que nunca tiveram contato com a arte do belo, por exemplo, são crianças que tendem à violência, né? Que tendem elas ficam desconcentradas, né? Porque elas não conseguem enxergar a realidade da beleza. O acesso hoje às mídias, excesso de informação do que a gente até comentou na entrevista anterior, né? Que às vezes a pessoa acaba consumindo muito aquilo, entrando em depressão, porque acaba acessando notícias que não são tão boas, né? E a criança também acaba mergulhando nisso, perde essa característica de contemplação do belo. Muito. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado com muita coisa, né? Tem uma médica psiquiatra, inclusive também tem os vídeos dela para ser compartilhado, doutora Paula Camposani, conhece? Já ouviu falar? Não. Então, pesquisa para você ver. Ela fala exatamente das doenças que estão surgindo em decorrência da má visualização, de coisas que tendem ao feio, né, ao distorcido, ao torpe. E aí as crianças, elas não conseguem formar um imaginário sadio. Porque eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu conheço terapeutas que, quando a pessoa está vivendo um processo de depressão, já conversei com alguns, eles incentivam muito a pessoa a ter contato com a natureza, com os animais, sair, caminhar, ver flores, né? Porque é a criação e ela, por mais que o mundo esteja meio louco, as pessoas instáveis, a criação, a natureza, ela permanece bela, né? Ela consegue nos surpreender, porque hoje a árvore tá ali quietinha, de repente ela passou pelo outono dela, pelo inverno, de repente ela floresce, vem a primavera. Então você aprende a contemplar esse belo. Sim, é isso mesmo. Esse exercício de observação faz com que a pessoa ela não só enxergue, mas que ela veja, ela consegue ver, né? Então, esse ver é trabalhado, né, dentro da arte visual, né, através dos pilares para que a pessoa consiga ter essa sensibilidade despertada, porque na verdade é um tipo de sensibilidade. Não, até porque você falou, né, que você começou a desenhar com 7 anos de idade. Porque eu na escola, no máximo, eu conseguia desenhar ali a casinha, né, na arte abstrata, eu sempre me identifiquei melhor, mas ali porque não tinha tantas formas, eu acredito que faltou essa fundamentação da arte, né, dessa alfabetização, justamente para ter essa paixão, para despertar essa paixão. Isso! Para você ter uma ideia, os grandes artistas que a gente conhece, por exemplo, aqui de Jundiaí, o Enos Corradinho, por que eles conseguiram chegar lá? Porque eles tiveram uma base de alfabetização visual boa. Com certeza eles tiveram professores bons,
entendeu? Porque outro dia a gente estava conversando até com a dona Marilzes, eu não sei se você conhece, é uma senhora também aqui de Jundiaí que é artista plástica, e ela já tem 80 anos. E aí ela estava questionando, ela estava falando, mas por que não surgem, né, artistas assim, como o Inos Corradinho? Eu falei, mas as crianças não têm mais alfabetização visual, como é que elas vão conseguir chegar lá, né? Os pais colocam para fazer aula de jogos, né? Criação de jogos, né? O que é digital, mas não tem mais acesso à arte. Isso, e essa materialidade que tem, né, é muito importante. Porque no digital você até tem a mesinha, tem a caneta, mas você não pega na tinta, você não pega num lápis ali, efetivo, que vai te dar um trabalho para você não borrar o grafite, sabe? Assim, é totalmente diferente, sim. E trabalha outras habilidades. Sim. Porque eu lembro, por exemplo, a minha filha, quando estava fazendo... Ela é TDAH, e tinha algumas... Ela fazia prova oral, mas ela não conseguia escrever, porque a cabecinha dela sempre pensou muito rápido. Então, quando a psicóloga, a terapeuta, ela mandou umas atividades pra gente fazer em casa juntos com lápis, eu ficava, gente, mas como que esse risco vai ajudar ela, né, a desenvolver? E, de repente, você olhar e aquilo tão simples trazer resultado. Nossa, porque assim, por exemplo, se você digita no computador, então você tem a ponta dos dedos ali na tecla apenas, né? Mas se você pega um lápis para escrever num papel, então é totalmente diferente o processo que o seu cérebro tem que fazer para que aconteça aquilo efetivo. A gente dá uma paradinha para os nossos comerciais e a gente volta já já com a Alessandra falando pra gente sobre artes plásticas. Eu espero você! Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada dentro da Petland, no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves.
Voltamos com a Alessandra, artista plástica, que a gente estava conversando sobre a habilidade de usar as mãos, a diferença de usar um lápis, a diferença da digitação. Isso. Uma criança que usa, né, o teclado, seja um jogo de videogame, ou seja para ver o que ela quiser lá na internet, ela não está desenvolvendo a parte do cérebro. Coordenação motora. Isso mesmo. Por quê? Porque ali é só um digitar, né? Um apertar de letras. Muito diferente dela pegar o lápis e fazer os movimentos para que sejam desenhadas as letras e formas, etc., num papel ou qualquer outro suporte. Até a pré-escrita, né? A gente percebe que se a gente mesmo ficar só digitando, o que a gente fica no celular, quando a gente volta a escrever, a mão sente Sim. os dedos, né? E a letra fica, porque assim, às vezes a mão nem acompanha o que o cérebro tá pensando, né? Não, eu cheguei a encontrar uma pessoa que, eu conversando com ela, ela tinha que anotar o que era necessário, era um jovem, né? Então, acostumado a anotar tudo no celular, mas ali ela tinha que anotar no papel usando uma caneta. E ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Meu Deus. Então, assim... Habilidades que vão se perdendo. Sim. Que triste, né? E fica o alerta, né? Pra gente ter esses cuidados básicos, porque a gente vai perdendo sem perceber, infelizmente. Sim, é verdade. E como que você conciliou, né, essa vida de arte, mãe atípica, que a gente sabe que é uma tarefa um pouco mais exigente, né, do que a comum? Na verdade, eu estou tentando conciliar. Então, quando eles eram menores, não dava. Mas agora eles já estão maiores, né? Já têm autonomia. São quantos? Eu tenho 3 filhos, 2 têm autismo. Um é nível 1, já está no nível 1, nasceu no nível 2, foi para o nível 1. O outro nasceu no nível 3, tá indo para o nível 1. Então, os 2 já estão, assim, com o pé na normalidade. Ai, que bom. Um está fazendo Senai já, e a minha filha já trabalha, é professora. Que lindo. Já se formou. E como que foi para você descobrir assim? Porque já faz um tempinho. Qual a idade deles? Não, agora eles já têm 20 e 22. E você descobriu qual faixa etária eles estavam? Então, o menino, com 4 anos, ele não falava. Então, a gente levou a fono, aí a fono pediu para levar a neuro, aí a neuro fez os exames, só que naquela época, né, demorava. Então, o diagnóstico saiu quando ele tinha 7 anos. E a gente entra num estado de luto mesmo, porque é uma realidade totalmente diferente, né? E assim, é engraçado porque junto com o luto vem também a sensação de que você está excluído da sociedade. E eu acho que não é só uma sensação não, viu? Porque é uma realidade. É uma realidade. Então, assim, as pessoas não excluem só aquela pessoa lá com deficiência, né? Não, é excluir da família também, né? Então, aí você tem que passar por um processo de adaptação e entender, né, que as pessoas têm limites, que as pessoas, né, têm uma visão um pouco preconceituosa, vamos dizer, eu né? acho que muito ainda, infelizmente. Isso, ainda tem. Eu vejo assim a diferença entre Brasil e outros países. Por exemplo, tem uma amiga que morou um tempo na Alemanha, né? E ela fala, não, lá não tem isso. Eles tratam todo mundo igual, porque na verdade é todo mundo igual, né? É uma questão de adaptação, né? É o que eu costumo dizer. Nós somos todos iguais. Alguns funcionam diferente, é igual carro. Se você tiver um Fusca, se você tiver uma Ferrari, funciona diferente. Mas são carros. Tem motores, 4 rodas, vão te levar para algum lugar. Um chega mais rápido, o outro demora um pouco mais. Sim. Né? A questão do conforto também. E aí você vai dizer, mas Regina, uma Ferrari é uma Ferrari, um Fusca é um Fusca. Sim, uma Ferrari é uma Ferrari, um Fusca é um Fusca. Mas isso é para ilustrar que realmente as pessoas perdem essa sensibilidade de entender que pessoas funcionam diferente, mas que elas merecem respeito, independente de como elas funcionam. Então, é uma cultura que a gente tem aqui, que é assim, não é só aquele que tá perfeitinho, né, que tem o valor, você entendeu?
Mas isso é algo que já vem da nossa cultura mesmo, aqui do Brasil, sabe? Da formação do país mesmo. Então, eu acredito que demora um pouco para mudar, mas, assim, não é uma coisa impossível, né? É mais uma conscientização das pessoas entenderem, porque eu lembro que no começo tinha pessoas que tinham medo, inclusive, de se aproximar, entendeu? Poxa. Nossa, é uma coisa estranha. Parece aquela lepra de antigamente, sabe? Mas fazer o quê? A pessoa ainda, né? As pessoas que passam por isso sofrem muito, mas dá para se adaptar. E a gente encontra parceiros muito bons, assim, até fora da família, vamos dizer, né? Então, pessoas que acolhem, que entendem. Então, tem de tudo. Como mãe, você se sentiu culpada em algum momento? Ou você parou assim, por que comigo? Nossa, sim. A gente sempre se pergunta, né? Mas aí, como tem aqui, tá escrito aqui, né? A gente tem a força da fé. Então, o que acontece? Você vai buscar em Deus o conforto, a força. E aí você entende que tudo tem um porquê, né? Hoje, eu vendo tudo que eu passei, né? Que a gente sofre pra caramba, né? Mas eu vendo a minha realidade hoje, eu vejo que foi bom. A gente cresceu como ser humano, sabe? Eu tenho uma outra visão de mundo totalmente diferente. É até mais fácil para eu trabalhar com as crianças na escola, porque hoje em dia tem muitas inclusões, né? Dentro da sala de aula. E eu, como professora, eu tenho 600 alunos na rede pública, porque eu sou professora de arte, então eu tenho 20 salas. E tem sala que tem 2, entendeu? Então, assim, no total, vamos dizer, devo ter umas 50 inclusões. Então, assim, para mim foi bom, né? Porque hoje você consegue ajudar. Eu consigo entender, né? E é diferente, totalmente diferente. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para as mamães que estão nos acompanhando hoje, que também são mães atípicas, qual seria a mensagem? A mensagem seria que nunca perca a fé, sempre mantenha-se em pé, faça o seu melhor, porque Deus vai fazer a parte dele. Essas crianças, elas vão crescer e elas vão cumprir a missão delas. Esse é o Força e Fé. Com carinho para você que também é mamãe atípica, nós abraçamos você, nós acolhemos você, porque nós sabemos como é desafiador, porém não impossível, porque nós sabemos que quando você tem força e fé, você consegue ficar de pé. Obrigada, Alessandra, pela sua participação, Imagina. pela sua presença aqui. Seja muito bem-vinda quantas vezes você quiser. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima semana.